Chegou a hora, sim, chegou o Dia Mundial do Jovem Adventista. Queria mandar um abraço especial para você, jovem, igreja. Estamos celebrando, sim, celebrando o que a nossa juventude é, a nossa juventude maravilhosa. Queria mandar um abraço para você e dizer realmente que você é precioso para Jesus e por isso que nós estamos também celebrando esse dia tão especial. Alcançando culturas, cores, comunidades, essa é a proposta. E hoje estamos também de festa, mesmo em momentos difíceis, complicados que nós estamos vivendo, estamos realmente celebrando o que os jovens são capazes de fazer para aliviar a dor, levar a mensagem e ajudar a tantos que também o precisam. Então você do Brasil, da América do Sul, do mundo que talvez está assistindo a este momento da celebração, neste culto de louvor, que Deus te abençoe. Parabéns pelo teu dia, continue com essa força, continue com essa animação, com essa alegria de viver o cristianismo hoje e para sempre. E claro, dentro desse contexto do Dia Mundial do Jovem Adventista, nós temos a celebração, lives, tivemos vários desafios feitos durante a semana previamente e continuaremos. Semana Santa vem aí pela frente, os jovens sempre estão envolvidos com toda essa ação. Vamos abrir a Bíblia, eu queria refletir na palavra de Deus sobre essa questão de chegou a hora, sobre essa frase poderosa, sobre esse alcançar novas pessoas, toda nação, tribo, língua e povo, e para isso vamos fazer no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 19. Lembrem que a Bíblia fechada é um livro qualquer, mas a Bíblia aberta é a palavra de Deus. E Deus vai falar conosco poderosamente nesse momento, nessa hora. Apocalipse 19, e vamos ler os versos 7 e 8. Antes, porém, vamos fazer uma breve oração. Pai querido, obrigado, Senhor, por esse dia. Estamos de celebração pelo que nossa juventude representa e queremos mais uma vez inspirados pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra, para a gente continuar sendo e estando animados para cumprir com a missão que o Senhor nos deu. Derrama Teu Espírito sobre nós, a compreensão clara, oramos em nome de Jesus. Amém. Prontos? Preparados? Apocalipse capítulo 19, versos 7 e 8. Vou ler aqui, inclusive, na versão da King James, em português. Diz assim: Alegremo-nos, exultemos e demos glória a Ele. Porque chegou o quê? Aí diz claramente, chegou a hora das bodas do Cordeiro e sua noiva já está preparada. Para vestir-se foi-lhe providenciado linho fino, puro, e que diz aí? Resplandecente. O linho fino representa os atos, as obras, as ações da justiça dos santos. Sim, chegou a hora disso aqui. Esse é o que mais nós sonhamos, desejamos, esse momento especial quando vamos celebrar no Dia Mundial do Jovem Adventista. Vamos celebrar as bodas do Cordeiro. É para isso que a gente está se preparando. Mas é interessante que diz que a noiva se prepara. A noiva, na verdade, não é necessariamente só a igreja. Aqui está falando da Nova Jerusalém, que Jesus está preparando, que é esplêndida. E quando uma noiva se prepara, faz muita coisa, né? Muitos detalhes, e às vezes demora bastante tempo para se preparar, e o povo esperado lá na igreja, e espera, né? É interessante que fala que se veste de linho fino. Isso fala do caráter inabalável dessa igreja, dessa noiva, dessa Nova Jerusalém, pura, sem mancha, resplandecente, esplêndida, brilhante. Mas, na verdade, essa noiva, ela se veste dos atos de justiça dos santos, das obras, das ações da justiça daqueles que são separados para Deus. É uma vida vitoriosa, desenvolvida pela graça de Cristo. Aonde? É no interior do cristão. E claro, quando você tem a Cristo no interior, isso se reflete em tudo que você faz, nos atos. Quando a gente pensa na preparação para essas bodas, eu não posso esquecer das parábolas do reino que Jesus tanto falou. Lembra em Mateus capítulo 13, que é o contexto das parábolas do reino? E aí Jesus vai falar várias vezes da parábola do joio, e vai falar também da parábola do grão de mostarda, vai falar do fermento, do tesouro escondido, vai falar da parábola da pérola, da rede. O tempo todo Jesus está falando de parábolas e diz assim, a fórmula é: o reino dos céus é ainda semelhante a uma quê? A uma rede. O reino dos céus é semelhante. Então,
já para descrever o reino dos céus, Jesus sempre começava com essa primícia, o reino dos céus é semelhante. Ou seja, para os interlocutores, para aqueles que ouviam, já era conhecida essa fórmula de Mateus capítulo 13, da forma que Jesus falava. Mas é interessante, um pouquinho mais para frente, no capítulo 25, já está falando aí daquela parábola que a gente gosta, e escuta e conhece e precisamos refletir nesses últimos dias. É a parábola das 10 virgens. Ali, em Mateus capítulo 25, fala que a conjugação do verbo já é diferente. Aí está falando, não que é, ou seja, o reino dos céus é. Está falando que o reino dos céus será semelhante a, e aí fala das virgens. Ou seja, quando nós vemos que o reino dos céus será, está falando de um aspecto escatológico, está falando dos eventos dos últimos dias, está olhando para frente, está olhando para nossos dias. Jesus está utilizando essa parábola para dizer, gente, é tempo de preparação para as bodas. Eu gosto muito de pensar porque se isto é para nossos dias, para os últimos dias, e nós estamos vivendo de fato os últimos dias da história desse mundo, então a gente pode reconhecer que ali fala de uma analogia da volta de Jesus. A volta de Jesus, quando é descrito aqui nessa parábola, são as virgens. E está falando dessas 10 virgens, está falando aqui que aparecem 2 grupos, e essa igreja é pura, é uma igreja que tem uma fé especial, e essas virgens estão se preparando, algumas negligentes e outras preparadas, diz aí. Mas todas estão esperando o quê? O noivo, porque o foco está no noivo. O foco está que ele virá buscar a noiva. E nós todos somos essas virgens, essa igreja que está se preparando para esse momento tão especial. Sabem, às vezes eu fico pensando que não seja o tempo da espera que vai diminuir a nossa esperança. E vou repetir isso aqui. Não seja que o tempo da espera faça diminuir o tempo da esperança ou a esperança que nós temos. Nós temos que deixar firmada a nossa esperança em Cristo Jesus. E está falando aqui essa parábola, e quando olhamos para as bodas do Cordeiro, nos fala dessas virgens, nos fala de um tempo antes da segunda vinda de Jesus. A igreja são essas virgens que são convidadas para as bodas. A diferença está entre esses 2 grupos. O quê? A diferença está na preparação. Antes da segunda vinda, tem um tempo de preparação, tem um tempo de pregação. Sabem, quando eu penso nessa igreja unida, nessa igreja fortalecida, me fala aqui de uma igreja que espera a vinda de Cristo Jesus, mas que é um povo unido. Esse povo somos nós. Um povo com uma certidão de nascimento, com uma identidade clara, com um ministério a desenvolver, é uma mensagem distintiva. Para quê? Para ser vivida e também para ser anunciada. Essa igreja é você. Essa igreja sou eu, que precisa estar unida como nunca antes na história desse mundo, com um propósito claro, com um propósito definido. Às vezes a gente dá muita ênfase na vinda do Senhor. Claro, nós somos adventistas, né? Afinal de contas, aguardamos o retorno do Senhor. Mas note, porém, uma coisa interessante. Essa não foi a ênfase de Cristo durante as últimas semanas com seus discípulos. A ênfase é que eles esperassem e clamassem pela descida do Espírito, a fim de ter poder para testemunhar, de pregar, de falar. Cristo, ele está muito mais interessado em nosso preparo para seu retorno do que deveríamos estar no tempo do retorno. Está mais preocupado com o preparo que com o tempo. A vinda do Espírito à nossa vida vai preceder a vinda do Senhor ao mundo. Por isso, queridos jovens, igreja que está ouvindo essa mensagem, se faz urgente e necessário o batismo do Espírito. É necessário que para que Cristo volte, nós recebamos o Espírito por completo. Por quê? Porque o Espírito é o único que pode convencer de pecado, de justiça, de juízo, como diz em João capítulo 16. Contudo, surpreendentemente, o Espírito não é enviado ao mundo.
é enviado à igreja. Enquanto ele opera por intermédio da igreja, o mundo então é levado aos pés de Jesus. Por isso eu falo que chegou a hora de quê? Chegou a hora de clamarmos pelo derramamento pleno do Espírito Santo em nossa igreja e em nossa vida. Há uma citação forte de Ellen White falando acerca dessa manifestação do caráter de Cristo e que diz o seguinte, veja só que interessante, que importante isso. Diz assim, Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo, aonde? Em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Todo cristão tem o privilégio não só de esperar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, como também de apressá-la. Que fantástico! Diz assim, se todos os que professam seu nome produzissem fruto para a sua glória, quão depressa não estaria o mundo todo semeado com a semente do Evangelho. Rapidamente amadureceria a última grande seara e Cristo viria a recolher o precioso grão. Está vendo? Cristo quer se manifestar na sua igreja. Cristo quer se manifestar na sua vida. Mas para isso a gente tem que reproduzir o seu caráter. Cristo quer voltar a buscar os céus, mas para isso a gente tem que impactar o mundo com uma verdade que às vezes a gente não está vivendo de maneira transformada por essa verdade. Sabem, a verdadeira influência, e as pessoas querem ser influencer e ter muitos seguidores nas redes sociais, é importante, porque para pescar pessoas a gente usa redes, e são as redes sociais mesmo. Mas parece que às vezes que a gente quer parecer muito, ou quer ter influência, mas influência para quê? A verdadeira influência vem de uma vida espiritual consistente, inabalável, um caráter digno como o caráter de Jesus. E é para isso que precisamos do derramamento do Espírito. Queridos jovens, sem santidade não há poder. Deus está chamando uma geração para que se levante em santidade. Gente, para de brincar de ser cristão. Nós estamos em uma grande batalha. É o conflito cósmico, são os eventos finais, nós estamos vendo, o mundo não dá para mais, está acabando mesmo. E às vezes eu fico aí, mais ou menos, sendo mais ou menos, ou você é ou não é 100% de Jesus. E nesse grande conflito entre o bem e o mal, nessa batalha, você vem tiros de um lado para o outro. E tem gente que fica em cima do muro, né? Não, é que eu quero agradar um pouquinho a este e aquele, um pé no mundo, um pé na igreja, está lá aquela coisa. Quando você sobe no muro, você recebe tiro dos dois lados. Fica de um lado, fica do outro, mas fica do lado do vencedor, que é Cristo Jesus. E levantando essa geração que é santa. Porque sem santidade não há poder. Tem gente que quer influenciar, tem gente que quer levar mesmo uma mensagem, mas são vazios, porque não existe separação para o sagrado. Estamos falando dos tempos finais. Estou falando para você, jovem, ei, acorda, chegou a hora de ser separado para Cristo, de esperar a vinda do Senhor, mas esperar em todos os sentidos esse derramamento do Espírito e viver uma vida em santidade. E é mais, eu digo, sem sanidade não tem santidade. Tem muita gente doente emocional, precisa de cura da alma, precisa de restauração plena. Eu não sei o que você tem passado nesses últimos dias, como você tem enfrentado a pandemia, mas talvez tenha afetado psicologicamente, fisicamente. E não haverá santidade sem sanidade. E Deus quer dar a cura. Então, meu jovem, meu irmão, amado, querido, deixa que o Espírito Santo te chame para o arrependimento e deixemos as coisas que estão sendo um peso para a causa do Senhor. Chegou a hora de cuidarmos de nossa mente, de nosso corpo, para serem canais puros de bênçãos. Mas a pergunta que também nós devemos fazer, porque muita gente quer fazer, né? E realizar coisas, isso é maravilhoso. Nos motivamos bora para a missão Caleb, bora dar estudo bíblico, bora realizar isto. Mas por que a gente faz o que faz? Você já parou? Você precisa parar às vezes para pensar nisso.
Por que fazemos o que fazemos? Por que eu faço o que eu faço? Tem uma cita de Tozer, que me chamou bastante a atenção lendo e eu queria compartilhar com você. Veja só o que diz. Os cristãos, especialmente os muito ativos, frequentemente devem tomar tempo para sondar as suas almas, para certificar-se dos seus motivos. A prova pela qual toda conduta será finalmente julgada é o motivo. À vista de Deus, nós somos julgados não tanto pelo que fazemos, como por nossas razões para fazê-lo. Uau! Nossas razões. Por que eu faço o que eu faço? Viver uma vida autêntica, coerente, real é maravilhoso. Mas às vezes eu fico pensando, né? Tem uns jovens que num mundo virtual e no mundo real. Uma coisa só na vida real, outra na virtual. Ou às vezes quando as luzes se apagam e só você e teu celular estão por lá. Outros gostam de mostrar seu lado brilhante da vida. Interessante porque ao mesmo tempo que os jovens repelem muito, né, a falta de autenticidade, criticam bastante, né? Aquele não é autêntico, aquele não é coerente. E isso é importante realmente. Mas às vezes somos presos de uma cultura da aparência. E somos instagrameros demais e queremos mostrar sempre o lado brilhante, o sorriso, a alegria. Eu não estou dizendo que você vai andar agora mostrando, tem que ser super vulnerável para todo mundo. Não estou dizendo disso. Mas o que está dentro do teu coração mesmo? Porque às vezes passamos mais tempo preocupados com a ética da personalidade do que aparece, que a ética do caráter. Parece que é mais importante parecer que ser. E mais, eu digo, outros são cativos do fazer e pouco tem do ser. Sabem que somente no dicionário aparece fazer antes de ser. Porque na vida cristã deve prevalecer o ser. A questão está em descobrir em primeira medida quem é você, jovem, adventista. E já te dei uma dica aí, né? Quem é você? A quem você pertence? Para onde você vai? De onde você vem? Se isto está claro, não vai existir uma incongruência entre uma vida real e uma vida virtual. Mas, por outro lado, eu posso dizer com muita alegria que temos muitos jovens, você que está aí do outro lado, que é maravilhoso, você está disposto a ter uma vida sem duplicidade. E o que são no terreno virtual é também no real. Ou seja, é todo terreno, em todo momento. E viver assim é amplamente libertador. Isso é poderoso. Essa é uma influência que tem muito maior alcance, desde que você esteja mais preocupado em ser de Cristo e seguir o que Ele quer para a tua vida. Mesmo que às vezes algum posicionamento faça que você tenha menos seguidores ou unlike. E sabe, me chama a atenção porque muitos querem o joinha, né? Me gusta. Quer assim um like para tudo que faz. E se não tem coraçãozinho, ele fica agoniado, fica triste. Aqui a pessoa não está curtindo o que eu... Gente, você tem que estar preocupado com o like de Jesus, com a aprovação divina. Sabem, os melhores cristãos, eles produzem mais cristãos, mais discípulos, em vez de followers ou em vez de seguidores deles mesmos. Então, eu quero te desafiar a encarar esse desafio de ser por Cristo 4x4 todo terreno. Você já teve alguma caminhonete 4x4? Já subiu alguma vez? Me lembro, meu pai uma vez comprou uma caminhonete 4x4. Estávamos todos empolgados, entramos na areia, entramos no mato, no meio da lama, e botava aí a tração 4 rodas e saía para todo lugar. E é fantástico viver assim. Eu quero desafiar você, jovem adventista, seja 4x4 por Cristo, em todo terreno, é no virtual, é no real, está no colégio, está na universidade, está no trabalho, está dentro da casa, fora da casa, atrás do computador, no escuro, na luz, em todo lugar, você é de Jesus. Mas isso tem a ver com uma decisão, tem a ver com escolhas. E quando se fala de escolhas, ou de decisões, aí entra a questão do P ou P. Como assim, pastor? Sim, o P ou P. O que pesa mais na hora da decisão? A preferência ou o princípio?
Todos somos pautados pelas decisões que a gente toma. Mas isso aqui é vital. Você entender que se você é feito pelas decisões que você realiza, todo o tempo estamos tomando decisões. Você está tomando uma decisão agora, está avaliando, está pensando, está tomando decisões ao respeito do que o Espírito está falando através da sua palavra. Mas então, o que vai pesar nas pequenas e nas grandes decisões? A preferência. A preferência tem a ver com o que eu gosto, na vontade pessoal, no que eu quero, no meu desejo, no que eu acho que é melhor, no que eu entendo como melhor. Ou seja, no meu critério pessoal, no eu primeiro, eu segundo, eu terceiro, eu último. A preferência sempre pesa por aí. Eu acho que é assim, eu creio que é assim, e se eu gosto, vamos para frente. Enquanto o princípio, ele está baseado no que ele acha, no que ele disse, no que ele mandou, na sua vontade. Mas há algo que é muito claro. Como saber a vontade de Deus se eu passo tão pouco tempo com ela? Aqui um chamado que eu quero fazer para a minha juventude. Gente, chegou a hora de conhecermos profundamente o que é que Deus quer para a minha vida. Mas como vou confiar em uma pessoa que eu não conheço? Como posso dizer, mas Deus quer isso para mim? E às vezes somente de palavra, porque na Bíblia não está escrito isso. Quando a gente fala de verdade, está falando de uma pessoa. E quando eu estou alinhado a Ele, quando eu estou alinhado ao que Ele quer, minha vida agora passa a ser de uma vida egocêntrica para uma vida teocêntrica. Está focada nele, no que Ele espera de mim. Sabem, queridos, igreja amada, jovens, quando a palavra de Deus diz assim, e a gente vê em várias oportunidades, assim diz o Senhor. Sabe o que está dizendo Jesus? E me encanta, eu desfruto, porque no português tem uma expressão muito bacana, que diz assim, vai por mim, cara. Eu gosto disso aqui. É como Deus dizendo para você, vai por mim. Eu sei o que é melhor para você. Então vai por esse caminho. Mas eu sou cabeça dura, viu, gente? Não sei você, mas às vezes eu sou cabeça dura. Eu sei o que Ele me disse, mas eu pego a palavra e às vezes eu quero adaptar ele a meu gosto. Ou seja, estou distorcendo a vontade de Deus para que se adapte a meu gosto. E é ali que tristemente é que nós perdemos nossa identidade bíblica e profética. Gente, nós somos adventistas do sétimo dia. Somos superiores que os outros, somos diferentes em algum aspecto que nos faz melhores que as outras denominações. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas nós somos adventistas do sétimo dia, temos uma mensagem para os últimos dias da história desse mundo. Quando a gente abre Apocalipse 14, e está a última mensagem pregada antes de Jesus voltar para a terra. É uma mensagem aqui contida, para quê? Para ser vivida, para ser proclamada, para ser anunciada ao mundo que está desesperado por ouvir uma voz de esperança, que se distingue das demais. Quando a palavra diz, temei a Deus em Apocalipse, dai-lhe glória, adorai, e diz aí também, chegou a hora de um juízo. Não, eu não vou falar de juízo, que parece que é muito duro, parece que eu vou assustar as pessoas. Não, gente. Essa preciosidade que nós temos é de um juízo que a gente vai atravessar ele no sangue do Cordeiro. Nós temos advogado e as pessoas precisam saber disso. Porque quando você sabe de onde você vem, para onde você vai, você não se distancia do princípio e você fica firmado na verdade bíblica, reconhecendo que essa é a nossa identidade, que é Cristo e é a sua missão. As nossas digitais, o nosso DNA, nossos CPF são únicos, porque o que nos diferencia dos demais é o que define a nossa identidade. Você quer ter uma juventude, ancião de igreja, pastor que está ouvindo essa mensagem, irmãos queridos, você quer ter uma juventude firme na igreja? Pastor, por favor, nós queremos uma igreja assim. E muitos me perguntam, pastor, tem tantos jovens desanimando, saindo do convívio da fé das igrejas. Sabem, isso dói, isso me entristece, isso me faz chorar muitas noites.
E tudo que eu faço é para realmente levar uma juventude à salvação. Mas quer você ver uma juventude comprometida com Cristo? Bota e injeta a missão nas veias. É a missão. É a missão que vai dar identidade. É a missão que é um caminho de mão dupla. Quando a gente fala nosso objetivo, salvar do pecado e guiar o quê? E guiar no quê? Guiar no serviço. Isso é salvação, significa Jesus para mim e serviço é Jesus para os outros. É um caminho de mão dupla. A missão dá sentido, dá propósito. A missão dá identidade. E por isso que eu quero dizer para você, jovem, busque dentro da missão que Cristo nos entregou, o espaço que você já tem, o espaço que você merece, o espaço que você pode ocupar mesmo pelos dons que Deus te deu para desenvolver para a sua causa. Qual é a nossa, então, verdadeira missão? Nossa missão deve estar alinhada com as nossas crenças e, claro, que com nossa esperança. E me preocupa ver aí muitos jovens que se levantam para, às vezes, defender algumas bandeiras, algumas causas nobres, muitas delas sobre justiça social. Isso também é importante. Deus quer otorgar paz, quer acalmar a dor, Ele quer ajudar e beneficiar ao mais oprimido. Com certeza. O Evangelho faz isso. O Evangelho cura as pessoas. Mas tem gente que levanta tantas bandeiras e esquece da principal. Muitos têm doutorado, inclusive, em opinologia, né? Opina de tudo, sabe de tudo, crê que é por aí. Não, mas eu entendo que é assim. Ou busca ideologias que não são bíblicas para defender causas que são até aparentemente nobres, mas não vêm de Jesus. E sabem que quando eu penso nisso, penso que às vezes as vozes das ruas termina sendo mais forte que o princípio da palavra de Deus. Tem uma declaração de Ellen White que eu gosto muito, que diz, Cristo chama voluntários para se alistarem sob sua bandeira e levarem perante o mundo o estandarte da cruz. Uau! Que bandeira é essa? Que bandeira maravilhosa! Deus está chamando um exército de jovens para alcançar todas as culturas, todas as raças, todos os credos, se alcançar, mas alcançar com uma mensagem única, uma mensagem da palavra. Essa é nossa bandeira. Essa é pela causa pela qual nós devemos viver e, se é necessário, também morrer. Queridos, jovens, igreja, chegou a hora. Esse é um chamado para hoje, para today, para hoje, como dizem em espanhol. Isso é agora. Não dá mais para esperar. Gente, estamos sofrendo demais e você e eu estamos vivendo tempos dificilíssimos. Está claro de que Jesus está voltando para buscar seus filhos. Mas não é somente falar e ter bonitos discursos. É viver um cristianismo autêntico, verdadeiro, genuíno, na prática. Chegou a hora de estudarmos mais a Bíblia, deixar que ela possa nortear as nossas vontades submissas à sua vontade. Chegou a hora de buscarmos ao Senhor mais em oração, sermos ferventes em oração, pedindo o derramamento do Espírito Santo, no batismo do Espírito diariamente, de termos uma vida mais saudável. Chegou a hora de termos namoros mais puros, de ser santos, de ser separados para uma missão especial. Chegou a hora de fazer mais amizades para o reino de Deus. Então chegou a hora sim de pregarmos de nossa maior esperança. Enfim, gente, chegou a hora. Quero te fazer um convite especial. Eu não sei, talvez, pelo que você esteja atravessando agora. Talvez está numa luta espiritual gigante. Uma doença que está oprimindo a tua casa, o teu coração. Mas uma coisa é certa. Deus tem poder para libertar. Eu conheço o meu Jesus. Eu amo o meu Jesus e sei que Ele tem poder para levantar essa geração quando ela está disposta a viver debaixo da sua graça e de seus princípios de amor. Então chegou a hora sim de você se unir a esse exército maravilhoso dos últimos dias para pregar essa mensagem como nunca antes e vermos Jesus voltar em nossos dias.
quero te desafiar a viver uma vida mais intensa em Cristo Jesus, na sua palavra. E termino com Filipenses capítulo 3, o verso 20. Filipenses capítulo 3, como gosto desse texto, como me faz e me enche o coração ao pensar nisto. Filipenses capítulo 3, o verso 20 diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Sim, meus queridos, chegou a hora de irmos para casa. Chegou a hora de celebrar as bodas do Cordeiro. A noiva já está se preparando, já está sendo tudo preparado. A igreja precisa buscar você e eu, que fazemos parte desse corpo de Cristo. Nos preparamos como nunca antes. Chegou a hora de entregarmos por completo o que somos, a pessoa de Cristo Jesus. Eu quero orar por isso. Eu quero orar por você, por mim, para que esse momento seja um momento de entrega, um momento de decisão, um momento de voltar aos caminhos, um momento de reenfocar os princípios de Deus por sobre todas as coisas. Chegou essa hora de nós vivermos de maneira santa para viver com poder na pregação da mensagem. Oramos e assim você também toma a sua decisão no mais particular e no mais interior de teu ser. Oremos. Pai querido, obrigado, Senhor, porque chegou a hora. Sim, chegou esse tempo tão especial, tão sonhado, de vivermos esse cristianismo real, autêntico, de derramamento do Espírito Santo. Por isso, Senhor, eu te peço por nossa juventude, te peço por nossa igreja, para que possamos compreender a cada dia os momentos cruciais da história que nós estamos vivendo e acordar para este momento que chegou a hora de nos proclamarmos, mas por sobretudo vivermos Cristo nosso ser. Senhor, derrama teu Espírito sobre a nossa linda juventude, que é capaz de fazer tantas coisas, é capaz de proclamar de maneira inovadora, criativa. Nós temos uma juventude linda e nos alegramos e queremos consagrar essa juventude diante de Ti. Senhor, que possam permanecer firmes na Tua palavra e assim juntos, como a última geração, possamos pregar, anunciar e proclamar que muito em breve Jesus voltará, iremos para casa, assim celebraremos as bodas do Cordeiro pela eternidade. Oramos agradecidos e pedindo tudo isso no precioso nome de nosso amigo e carinhoso Salvador Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, Deus te fortaleça. Chegou a hora, parabéns mais uma vez pelo Dia Mundial do Jovem Adventista. Maranata!